Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Estou gravando uma série de ministração sobre o Salmo 32, falei com você na quarta, na quinta, no sábado e agora terça-feira, porque é uma gravação, estou aproveitando, me servindo, porque é o mesmo assunto no Salmo 32. E agora eu quero ler com você os versículos 4 e 5. Ele diz: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Foi isso que eu falei com você no último sábado. E o versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando uma pessoa fala com Deus, conversa com Deus, fala para Deus do seu pecado, não somente daquilo que fez que tem consciência ser errado, mas do seu arrependimento e da sua vontade de não cometer de novo, e se envolve com esse propósito. O nome disso é conversão, que não é só arrependimento, mas é conversão, fazer algo diferente daquilo que havia feito. E existem sim algumas passagens bíblicas, muitas passagens bíblicas, que falam sobre o perdão de Deus advindo do ato de confessar o pecado, de falar para Deus. Quando nós lemos 1 João no capítulo 1, está dizendo assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Em que momento essa fidelidade e a justiça de Deus entra em ação na vida de alguém que está pecador, mas agora confessa o seu pecado? Quando ele confessa o seu pecado e admite a justiça de Cristo sobre a sua vida, o que a palavra nos diz, o que a palavra nos dá certeza, é que essa justiça de Cristo vem sobre a vida desta pessoa. Quando eu entendo, admito e confesso que a sua morte na cruz do Calvário foi para me remir de toda a iniquidade, me comprar dessa escravidão do pecado. Então, quando eu admito isso, essa justiça de Cristo vem sobre a minha vida. Em que ponto essa fidelidade de Deus acontece? A fidelidade do Senhor reside no fato de, quando a pessoa faz dessa forma, não tem erro. A coisa acontece, o perdão vem, essa pessoa é liberta, curada. Esse pecado não está mais na conta desta pessoa, porque a graça transbordante de Cristo entrou em ação. Paulo escreve isso com propriedade à igreja que está em Roma, e ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus por Cristo Jesus. Esta graça que é superabundante, que é numa medida, se pudéssemos falar dessa maneira, muito maior do que a transgressão do pecado, ela entra em ação na vida da pessoa que confessa o seu pecado e admite a justiça de Cristo, reconhece a justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A palavra diz, João Batista falando sobre o Senhor Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a ovelha do sacrifício. Jesus é o animal do holocausto, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões e pagou o preço do nosso pecado. Então, quando alguém reconhece isso e conjuntamente quer se livrar do seu pecado, quer ter a vida mudada, a justiça de Cristo entra em validade na sua vida, entra em ação na vida desta pessoa. E a fidelidade do Senhor, repito, está no fato de isso não falhar.
Mas nós vemos também um outro texto muito conhecido, na epístola que Tiago escreveu, quando ele está falando aos irmãos, ele diz no seu capítulo 5, ele declara desta forma, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que Tiago está dizendo é que o pecado adoece. Lembra da questão do meu humor se tornou em sequidão de estio, do Salmo 32? Exatamente isso. O ser interior da pessoa adoece. Por isso ele diz no Salmo 32, pelo meu bramido todo dia, de noite e de dia sentia pesar a sua mão sobre mim. Eu já falei sobre isso com você dias atrás. Então, quando alguém confessa a sua culpa, a Bíblia diz que esta pessoa é sarada do seu pecado. Ou seja, como algo que está minando o sangue, esvaindo o sangue e a vida se tornando por ali indo embora. Quando há uma confissão de pecados, aquilo sara, aquilo para de esvair a vida da pessoa, porque entra o conserto de Jesus Cristo com o homem naquele momento da confissão. Então a pessoa é sarada, ela é liberta do seu pecado para andar em novidade de vida como o Senhor quer. E a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo? Aquele que foi justificado por Cristo. Não é pelas nossas justiças próprias que nós nos achegamos ao Senhor, mas é pelo precioso sangue de Cristo e pelo seu sacrifício que nós temos acesso a Deus. Então, mais uma vez falando a você, o Salmo 132, no Salmo 32, o salmista, ou o Davi, diz exatamente: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, ponto e vírgula, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Maldade do meu pecado, o mal do meu pecado. Ele diz: encontrei perdão diante de Deus. Quero concluir dizendo a você, se você tem consciência do seu arrependimento de qualquer transgressão e pecado, já confessou o Senhor Jesus, já converteu o seu coração e não voltou a cometer, você não tem por que carregar o peso do seu pecado. Você não tem por que viver afligido. Você não tem por que viver debaixo desse jugo. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que a partir do momento que você tenha consciência disso e libera o seu coração para Ele, a sua vida seja e esteja totalmente transformada. Receba agora, em nome de Jesus Cristo, não só a consciência, mas efetivamente sobre a sua vida, a leveza causada, trazida a quem confessa e admite a justiça de Cristo e recebe o perdão. Que a maldade do seu pecado seja levada embora e que toda transgressão seja exterminada e que você esteja em paz diante do Senhor. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.